Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Coríntios 4, do 16 ao 5:9. 2 Coríntios 4. Segunda Coríntios 4, do 16 até o 5:9. Estarei lendo, a igreja acompanhe. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno poder, eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não veem são eternas. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se, todavia, formos encontrados vestidos e não nus. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absolvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Vamos orar. Senhor Deus, maravilhoso Pai, nesse instante, suplicamos misericórdia do Senhor, suplicamos que o Teu Espírito Santo esteja nos proporcionando mais um aprendizado da Tua palavra sagrada, palavra essa que é primordial para as nossas vidas. Nos ajuda, me usa como instrumento nesse instante, apesar de ser um falho e pobre pecador. Tem misericórdia de minha vida, fala também ao meu coração, ao coração dos meus queridos irmãos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a Catedral de Notre Dame, alguém já ouviu falar? Muito conhecida. Já foi lá? Já visitou? É uma obra que já tem centenas de anos. E ela é um edifício espetacular em Paris. A sua arquitetura é fascinante, né? Pelos seus vitrais, pelos seus detalhes internos, né? É algo espetacular, grandioso. É de tirar o fôlego, né? Se olhar rapidamente aí no Google, é realmente uma igreja grandiosa. O teto dela dá 35 metros. As duas torres frontais dão 68 metros. Na época que ela foi construída, não tinha nada ali em Paris que se igualasse a essa obra, né? Em altitude. E essa obra, ela no caso já tem 8 séculos e meio, né? E ela foi iniciada no ano de 1163.
E aqui como se fala? Um ânimo para quem está construindo, né, que demora. Essa obra, ela durou, do seu início ao seu término, ela durou 180 anos. É, achei até que a Kelly ia estar aqui para ouvir isso, que ela achou que a obra dela demorou. 180 anos para ser concluída. Olha só, passou de gerações aí. E depois de séculos, né, de imponência, elevando-se sobre a paisagem ali de Paris, esse prédio precisou de renovação. Ele estava clamando por reforma. E essa necessidade foi ao ápice em 2019, dia 15 de abril de 2019, ela entrou em chamas. Esse fogo acabou com boa parte dela, devastou muitos utensílios que ali, né, estavam ali. Ou seja, foram danos incalculáveis, né, por essas chamas, por esse incêndio, né, e causou grandiosos danos nesse glorioso patrimônio. E as pessoas que amam esse marco de mais de 8 séculos, elas se moveram, né, em socorro desse patrimônio, e foi arrecadado ali mais de US$ 1 bilhão para a reforma. E estima-se, né, o presidente estima essa reforma em 5 anos, para voltar às visitas. E a estrutura de pedra ali, né, teve que ser ancorada, o interior danificado, né, os seus valiosos pertences também estão sendo restaurados. E para muitos, ali aquela igreja, para muitos essa catedral, ela permanece ainda como um símbolo de esperança. E o que acontece com as construções, como esse exemplo que eu acabei de citar, também acontece conosco. Eventualmente, o nosso corpo, assim como essa igreja antiga, o nosso corpo também se deteriora pelo desgaste. Mas, como o apóstolo Paulo explica, há boas novas para a gente. Embora possamos perder gradualmente a vitalidade física da juventude, o cerne de quem somos, o ser espiritual, ele pode ser continuamente renovado, conforme nós podemos ler aqui, acabamos de ler no verso 16. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia em dia. E como o nosso objetivo de vida é agradar o Senhor, confiando no Espírito Santo para nos encher, para nos transformar, conforme aqui também em 2 Coríntios 3,18, que diz: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, pelo poder do Espírito Santo. Então, o nosso propósito é esse, nosso objetivo é agradar o Senhor. E Efésios 5,18 diz também: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E o nosso crescimento espiritual, ele não precisa estagnar. Não importa como seja o nosso edifício particular. E agora vamos analisar o texto. Nós vamos agora desenvolver o texto com algumas explicações. E no verso 16, né, como eu li agora há pouco, aqui há o contraste entre o exterior e o homem interior. E aqui ele também não está falando apenas entre o corpo e a alma. Paulo aqui, ele também está colocando em xeque aqui a natureza antiga do velho homem,
a natureza caída, né, caída da humanidade com a renovada, com o novo homem. Ele coloca em xeque as duas naturezas aqui, de modo que o homem exterior, né, ele diz, se corrompa, o interior se renova de dia em dia. Então, nós que somos transformados, que nascemos de novo, nós temos esse privilégio da nossa vida, dia a dia, ser renovada pelo poder do Espírito Santo do Senhor. E no verso 17, ele diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. E Paulo aqui, ele enxergava o problema como uma preparação dele para uma grande recompensa futura, a recompensa que todos os crentes irão ter. Então ele não focava no problema ali da visual ali, ele passava por aquilo contemplando já o que viria, a eternidade. Então ele tinha os olhos na eternidade. Mais uma lição para a gente, é algo acima de toda comparação. Se você for, eu fiquei raciocinando esse final, né? É algo acima de toda comparação. Aí eu fiquei tentando comparar com a riqueza do ouro, por exemplo. Vamos supor que eu faça aqui uma igreja toda de ouro, não se compara a isso. O que há de melhor que a nossa mente possa tentar imaginar, não se compara. Uma viagem, a maior satisfação humana não se compara com o que há de eterno, é esse peso da glória. Então é algo que vai além do que a gente consegue raciocinar, a maravilha que será na glória. No verso 18, continua e diz, não atentando nós nas coisas que se veem, mas as que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Nós estamos vendo isso também na classe de catecúmenos. O novo convertido, ele não mais se apega às coisas palpáveis, materiais. A cosmovisão do novo convertido está além, é outro nível de visão, de mundo. E aqui ele mostra que o mundo invisível, que a gente não consegue palpar, ele é muito mais importante, porque ele se tornará os novos céus e nova terra, que herdaremos quando Cristo voltar. E a gente vê isso onde? Em Apocalipse 21, descreve ali a beleza que será novos céus e nova terra, onde tudo se fará novo. E esse mundo visível no qual nós estamos vivendo, ele é um mundo passageiro. Nós devemos estar sempre atentos a isso. E aqui no capítulo 5, verso 1, ele continua, sabendo que a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Essa casa terrestre, ele está mostrando que ele significa o nosso corpo físico. O nosso corpo é essa casa terrestre, logo no início desse verso. E mesmo que o sofrimento terreno, ele nos levasse Paulo ali à morte física, algo muito mais importante, muito mais valioso o aguardava. Por isso ele não tinha temor da morte. E esse temor, repare aí na sua Bíblia, na verdade, se temos da parte de Deus um edifício, esse aqui a gente vê que esse verbo ele está no presente, mas ele está indicando a certeza de um acontecimento futuro. Olha só a convicção de Paulo aqui, ele diz que nós já temos já. Por isso, nós podemos afirmar com convicção, sim, nós
nós sim podemos dizer que somos salvos. Nós somos salvos, mas não é por mérito nosso. É comum, pelo menos na discipulado que a gente faz, né? Como você fazer o questionamento: por que você acha que você é salvo? Ah, não, porque não faço mal a ninguém, não sou maldoso, não tenho um vício. É comum essa resposta, né? Não trapaceio, mas não tem nada a ver com isso, né? Aqui, esse temos aqui é porque nós temos Cristo, né? O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E aí Paulo mostra essa certeza desse acontecimento que ainda irá acontecer. Temos da parte de Deus um edifício. E no 2 ele diz: e por isso, neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. E aqui ele já mostra que sim, nós sofremos nessa vida. Aqui nós somos pecadores, nós temos aqui fraquezas, nós nascemos na corrupção. E alguém pode abrir e ler Romanos 8, 22 e 23, que ele mostra com clareza o que nós passamos aqui nessa vida. Romanos 8, 22 e 23. Quem abriu pode ler. Até a natureza geme e suporta as angústias, aguardando a vinda do Senhor. Então todos nós passamos por dificuldades, sofremos, mas esse sofrimento é momentâneo. Isso nós devemos ter em mente. Paulo nos ensina isso. E no 5:3 ele diz: se todavia formos, é uma continuação do 2, né? Aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Ou seja, só é revestido dessa habitação celestial quem for encontrado vestido e não nu. Isso aqui eu já vi pessoas distorcer um pouco esse texto. E nem tomar banho, não tomar banho nu, porque vai que Jesus volta, aí ele está nu. Tem que estar de calça, né? E não é por aí, né? Isso aí não é nesse sentido. A gente pode até abrir Apocalipse. Alguém pode abrir Apocalipse 16:15? Eu já vi uma pessoa falar isso, que não pode dormir nu também, porque vai que Jesus volta e ele é pego sem a roupa, sem a calça. Apocalipse 16:15. Olha só. Ele virá como um ladrão. E o que é isso? É nós estarmos preparados. Nós não sabemos o dia de amanhã. E a gente vai encontrar com Cristo na sua vinda ou na nossa ida até Ele. Acho que poucos aqui chegaram a conhecer o meu irmão, que faleceu em 2007. Foi numa segunda-feira de manhã. No domingo à noite, ele estava no shopping, saiu da igreja, né? Estava no shopping. A Aline Amaro, né? Que é pianista. Ela tinha lá um restaurante, aí tinha um piano lá no shopping. Nós temos até gravado, né, esse vídeo desse momento. E aí estava o meu irmão, Hélio, e o André. E ali eles estavam tocando, e os irmãos ali cantando, né, cantando hino. Aí chegou um homem
um homem conhecido na cidade, não me recordo quem é, e falou: rapaz, vocês tocam bem, toca aí um melody tal aí. Aí ele, rapaz, aí ele já cortou o homem na hora. Não, moço, essa música a gente não é com a gente não, essa música. Ah, tá, desculpa então aí, beleza. Mas eles cantaram o hino 105, né? Tá gravado também, né? Além de outras músicas, o que cantaram o hino 105, né? Mas eu sei, quem tem o crido, estou bem certo que é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. E o dia final para ele foi poucas horas depois. Então, devemos estar vestidos, né? O que é isso? Vestidos com Cristo, apegados. O verso 4: pois na verdade, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não por queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Aqui Paulo, nesse verso 4, ele está aqui, ele ansiava por um desprendimento do corpo, mas por um corpo ressuscitado. Ele não ansiava por desprender do corpo dele, ele não queria realmente morrer, mas ele queria realmente era ter esse corpo ressuscitado no futuro. Isso que ele almejava por isso. E isso livre de todas as fraquezas e de todas as imperfeições, de todas as falhas dessa vida. E aqui nesse verso ainda, enfatizando a parte que ele diz: seja absolvido pela vida. O que significa isso, ser absolvido pela vida? Ali no final, que ele diz isso, né, na última parte do verso 4, é a nova vida no corpo ressuscitado tornará o lugar da nossa atual existência. Ou seja, essa nova vida, sendo ressurreta, ela habitará no nosso corpo, nesse corpo que nós estamos aqui vivendo hoje. E no verso 5, né? Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. Agora a gente vê que não depende de nós. Aqui a gente vê a soberania de Deus em nos alcançar. É algo unilateral. Não depende de nós, né? Não depende de quem corre, é como diz o texto, mas da graça de Deus sobre nós. E a gente pode ver isso também, 2 Coríntios 1, 22, um pouquinho atrás aí, 2 Coríntios 1, 22, nós vemos: diz o seguinte, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Olha só, obra de Deus na nossa vida, né? Ele nos selou, Ele nos deu o penhor, que é o Espírito Santo de Deus. E esse selo, né? Esse penhor que Ele nos deu no nosso coração, Deus, Ele sela os crentes, não com um selo físico de cera, um selo de argila, mas com o selo da habitação do Espírito Santo nos corações das pessoas. E como nós sabemos, é o que nós também estamos discutindo na classe, né? Como sabemos que eu sou selado pelo Espírito Santo? Aí o texto nos mostra, né, que o nosso espírito testifica com o Espírito Santo do Senhor. E aquelas práticas que nós éramos acostumados, né, antes da conversão, a gente já não tem prazer, já não faz sentido para a gente. Então são indícios de que realmente nós somos, né, selados por esse Espírito Santo do Senhor. E alguém pode ler para mim Efésios 1, 13? Efésios 1, 13.
ou seja, através do aprendizado da palavra de Deus, a conversão, o entendimento. E essa conversão é para a vida. No sexto, temos, portanto, sempre bom ânimo, fazendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor. Agora, nós vemos aqui uma resposta para essa passagem. O que diz aqui vou abrir aqui rapidamente, o catecismo, o breve catecismo, na pergunta 37, ele pergunta o seguinte: quais são as bênçãos que os crentes recebem de Cristo na hora da morte? Aí a resposta: a alma dos crentes, na hora da morte, é aperfeiçoada em santidade. Imediatamente entra na glória. O corpo, que continua unido a Cristo, descansa na sepultura até a ressurreição. Ou seja, com a vinda de Cristo, nossos corpos se unirão ao Espírito e seremos transformados. E no verso 7, esse é o ânimo, né? Nesse corpo, né? Que eu acabei de explicar no verso 6. E o 7 já está ligado também, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Aqui Paulo ele traçou uma diferença entre o reino visível, da manifestação da presença de Deus, e o reino invisível, né, da presença de Deus, em relação ao mundo visível, o mundo palpável, né, que nós podemos ver. E isso, mais uma vez aqui, há uma diferença para quem é convertido. O convertido, ele anda por fé. Acabamos de orar, colocamos diante de Deus, sabemos que Deus está ali assentado no alto e sublime trono, reinando, e o mundo não enxerga isso. O mundo quer resolver, né, na própria inteligência, na própria força, e nós andamos por fé, não andamos pelo que vemos. E o verso 8: entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É praticamente a mesma resposta que nós lemos aqui da confissão, mas esse habitar com o Senhor também nos faz lembrar daquele texto de 1 Coríntios 15, 19, que diz, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Então nós refletimos nisso. A nossa esperança não está só aqui na vida, nossa esperança está na eternidade, na glória com o Senhor, na nossa morada eterna. E ele mostra isso, né? Prefere deixar o corpo e habitar com o Senhor. A confiança em Cristo, né? A confiança dele não está só no que é palpável. E finalizando o verso 9, ele diz: e é por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Nós, pessoas convertidas, devemos nos esforçar para agradar o nosso Deus, agradar o nosso Senhor. E nós devemos estar engajados na nossa caminhada do crescimento espiritual. Nós não podemos ficar estagnados. É muito comum, o nosso corpo quer ficar deitado, quer ficar cansando, dormindo, fazendo o que nós gostamos, e às vezes nós desleixamos. Se nós não estivermos atentos, nós desleixamos, deixamos de buscar, de crescer, aprender mais do Senhor, e esse aprendizado deve refletir no ensino do próximo. E como aplicação, meus irmãos, aplicação para refletirmos, de que maneira o Espírito renovou o seu ser espiritual? Aqui já está essa pergunta para você se lembrar do momento que você foi transformado. De
que maneira o Espírito fez para você nascer de novo? Você se lembra desse momento? E outra pergunta: o que eu tenho feito para me encher do Espírito? Que prática eu tenho feito no meu dia a dia para me abastecer do Espírito do Senhor, dos ensinos do Senhor? Tem aquela frase bem conhecida que um saco vazio não para em pé. Nós devemos todos os dias nos encher e essa reflexão para a nossa vida. E lembrando agora do início, né, da mensagem, como impacta o fato de você saber que o nosso crescimento espiritual, ele nunca para? E como que isso vem para você? Como você vê isso, né? Que esse seu crescimento, ele nunca cessa. Você sempre vai estar aprendendo até o resto da sua vida. Você vai sempre estar aprendendo, crescendo, absorvendo mais, sendo enriquecido com essa bênção. E essa reflexão, a gente pode fazer uma analogia com as construções. Porque a construção, toda construção ela tem um fim. E elas, por mais resistentes que a construção seja, por mais rígida, por mais ferro que ela tenha, pedra, ela tem um fim e ela se deteriora. Ela se deteriora, ela como a de Notre Dame, de 8 séculos e meio, aconteceu esse desastre. E também o nosso corpo físico também, do mesmo jeito, ele se deteriora. O nosso corpo, ele perde, o vigor, como muito enfatizado ali no livro de Eclesiastes, que cita muito isso. O vigor, ele se torna limitado, mas não se limita. O crescimento, espiritual, ele nunca deve parar. E a conclusão, meus irmãos, nós devemos, obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito que nos renova e transforma e concede-nos a força e coragem para sempre viver para a Sua glória. Essa é uma gratidão que nós devemos ter sempre ao Senhor. E nunca nós iremos parar, desistir. Aqueles que nasceram de novo, têm essa jornada de desde já desfrutar as bênçãos que será na eternidade. Aqui nós temos os resquícios dessas bênçãos. Nós já podemos viver aqui para a glória de Deus. Nós devemos agradecer a Deus por essa bênção, que é a Sua palavra nas nossas vidas. Vamos orar.